Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos falar sobre o ordenamento, a ordem e o ordenamento jurídico. A gente está falando sobre a ordem jurídica ocidental. Vale a pena lembrar que no mundo nós temos uma divisão de ordem jurídica. Nós temos sistemas jurídicos islâmicos, nós temos sistemas jurídicos mistos, temos sistemas jurídicos common law e civil law. Para a gente entender isso, é importante a gente voltar lá na história, lá atrás, no Império Romano. O Império Romano, ele se estendeu até a África e até partes da Grã-Bretanha. Foi então que o sistema civil law se espalhou, porque mesmo depois da queda do Império Romano, mesmo depois do Império Romano ter saído ou desocupado algumas partes do Império, o Império foi diminuindo, nós temos ainda a cultura, os costumes ainda ficaram naquelas regiões. Então assim, os romanos eles eram muito bons em sistematizar, hierarquizar e sistematizar as leis. Por isso que nós dizemos direito romano germânico. Direito romano porque os romanos costumavam a sistematizar a lei, a colocar a lei escrita, posta. E por isso nós chamamos essa tradição de civil law. Civil law. E surgiu um outro sistema. Quando o Império Romano começou a enfraquecer, ali a região da Grã-Bretanha, que era muito invadida pelos saxãos e anglo-saxônicos, né? Inclusive a Dinamarca, ali se estabeleceu um sistema de common law, que é um sistema de quê? De precedentes. Então, basicamente, a divisão de civil law e common law está na questão de civil law tem a tradição de ter a lei, a norma, a lei sistematizada, escrita, né? A maior importância para a norma escrita. E o common law tem a maior importância para os precedentes. O que são os precedentes? Os precedentes são as decisões de tribunais, as decisões anteriores dos tribunais. Então, assim o mundo ficou dividido. Por quê? O civil law acabou influenciando os países de origem latina, e aí ficou a Espanha, Brasil, Portugal, América Latina, basicamente, foi influenciada pelo civil law, que era a tradição do Império Romano. E como foi essa nação surgiu ali, anglo-saxônica, surgiu ali naquela região da Grã-Bretanha e se estendeu até a Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, a tradição do common law acabou sendo a tradição desses países que foram colonizados pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra, especificamente. É importante entender que Inglaterra, England, em inglês England, vem de terra dos anglos, né? Terra dos anglos, England. E aí, esse sistema de common law, que foi derivado de um povo que invadiu ali aquela região da Grã-Bretanha, principalmente vindo da Dinamarca, acabou afetando essa tradição dos países anglo-saxônicos. E aí nós temos essa divisão, né? O ordenamento jurídico ocidental acabou sendo dividido entre civil law e common law. E o civil law tem essas características, onde a lei, dá-se mais importância à lei posta, à lei escrita, né? E o common law tem essa questão de valorizar as decisões anteriores, que chamamos de precedentes. E a técnica do civil law é categorizar as leis, né? Classificar e hierarquizar as leis. E já a técnica é diversa do common law. Às vezes se tem um precedente e às vezes não há um precedente ali, o tribunal vai julgar e criar um precedente. Tá bom? Então a principal fonte, né, do civil law é a fonte do direito material. E a principal fonte do common law é o direito processual. Então essas são as características, algumas das características nessa divisão. Então é importante a gente estudar essa ordem jurídica ocidental, entendendo essa divisão do civil law para o common law. Por quê? Ultimamente, o nosso ordenamento jurídico tem sido influenciado. Com as súmulas aí, a gente tem esse sistema de precedentes, né, súmulas vinculantes, e então acaba trazendo um pouco a característica da tradição do common law. Então, nosso ordenamento jurídico brasileiro, nós temos aí Hans Kelsen, onde a estrutura da organização das normas está sob o critério da validade formal, né? Onde você tem uma hierarquia, no topo a Constituição, e aí as normas
imediatamente inferiores encontram sua validade e fundamento na norma imediatamente superior, segundo Hans Kelsen. E essas são as características. As características do nosso ordenamento, segundo Norberto Bobbio, nós temos a unidade, que é dada pela Constituição Federal, que é o princípio da supremacia constitucional ali. Outra característica é a coerência. Coerência porque se houver conflito, os conflitos devem ser resolvidos, né? Que a gente chama de antinomia, que é o conflito entre normas. Pode ser entre lei com lei ou lei em princípios. Temos também a plenitude, que é o ordenamento jurídico deve conter respostas para todas as questões. Essas são as 3 características segundo Norberto Bobbio: a unidade, a coerência e a plenitude. Tudo bem? Então, agora que a gente entendeu a ordem jurídica ocidental, entendemos que ela é dividida entre civil law e common law. Civil law é onde a lei posta, a lei escrita, tem a maior importância. E no common law é onde os precedentes, as decisões dos tribunais, têm a maior importância. Então, agora que a gente entendeu essa divisão na ordem jurídica ocidental, é importante entender que nós, aqui no Brasil, herdamos o ordenamento jurídico de acordo com a tradição do civil law. Então, o ordenamento jurídico aqui no Brasil, ele tem, segundo o autor Renan Severo, ele tem 4 características, né, importantes na sua formação, né? A gente tem a influência aí de 4 características principais do ordenamento jurídico do direito romano. A primeira é a base econômica capitalista, né? O direito romano sofreu uma transformação muito grande na parte da história em que começaram o comércio, o mercantilismo e a preocupação de proteger as disputas aí mercantis, o direito privado. Então essa base econômica capitalista é claro que influenciou a primeira característica do nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil. Segunda característica, segundo Renan Severo, é o direito público baseado no modelo do Estado liberal, né? Então, o nosso ordenamento jurídico ele sofre uma influência do modelo de Estado liberal. Terceira característica é a concepção judaico-cristã, né? Então, o cristianismo, né, ele influencia também o nosso ordenamento jurídico. É claro que sofre influência até porque durante muito tempo a igreja teve uma influência muito grande nas leis. Então, o nosso ordenamento jurídico ele sofre essa influência da concepção judaico-cristã. E na quarta característica, segundo Renan Severo, nós temos a influência greco-romana na forma de aprender a realidade, na forma também de sistematizar as leis. E aí nós temos essas 4 características do nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil, que foi herdada do direito romano romano-germânico. O nosso ordenamento ele é um sistema em que os elementos são as normas jurídicas. E a estrutura das normas se organiza de tal forma hierárquica, que existe uma validade formal. Segundo Hans Kelsen, nós temos a norma superior, hierarquicamente superior, ela dá fundamento para a norma inferior. Então, podemos também dizer ao contrário, que a norma inferior encontra seu fundamento na norma superior. E a norma superior dá o fundamento para a norma inferior. E aí nós temos a hierarquia. Aí nós temos a hierarquia das leis. Outras características que nós temos do nosso ordenamento, segundo Norberto Bobbio, é a unidade que nós encontramos que é dada pela Constituição Federal. Né? É o princípio da supremacia constitucional, que todas as leis do ordenamento jurídico devem estar em harmonia, em unidade com a Constituição Federal. Segunda característica, segundo Norberto Bobbio, é a coerência, né? A coerência no dever ser, na aplicação da norma. Apesar de existir conflitos, né, dentro do ordenamento, deve-se eliminar tais conflitos. É o que a gente chama de antinomia, né? Antinomia real e aparente. A gente tem o conflito entre lei e lei, conflito entre lei e princípio. E existe todo um estudo para poder sanar esses conflitos. A gente vai falar isso mais tarde. Mas agora é importante entender essas 3 características segundo Norberto Bobbio. E o princípio da plenitude. O ordenamento jurídico ele deve fornecer respostas para todas as questões. Esse é o princípio da plenitude. Então nós temos essas 3 características
Segundo Norberto Bobbio, a característica da unidade, que se dá pela Constituição Federal, que fornece a supremacia constitucional. A coerência do deve ser, que a lei, o ordenamento deve eliminar os conflitos. E a plenitude, onde temos que encontrar todas as respostas para todas as questões dentro do ordenamento jurídico, né? Esse é o princípio da plenitude. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que ajude nos estudos e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!